diária. Gênesis 30. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. Por isso disse a Jacó: dê-me filhos ou morrerei. Jacó ficou irritado e disse: por acaso estou no lugar de Deus, que a impediu de ter filhos? Então ela respondeu: aqui está Bila, minha serva. Deite-se com ela, para que tenha filhos em meu lugar, e por meio dela eu também possa formar família. Por isso ela deu a Jacó sua serva Bila por mulher. Ele deitou-se com ela. Bila engravidou e deu-lhe um filho. Então Raquel disse: Deus me fez justiça, ouviu o meu clamor e deu-me um filho. Por isso deu-lhe o nome de Dan. Bila, serva de Raquel, engravidou novamente e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: tive grande luta com minha irmã e venci, pelo que o chamou de Naftali. Quando Lia viu que tinha parado de ter filhos, tomou sua serva Zilpa e a deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Então disse Lia: que grande sorte! Por isso o chamou Gade. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó mais um filho. Então Lia exclamou: como sou feliz! As mulheres dirão que sou feliz. Por isso deu-lhe o nome de Azer. Durante a colheita do trigo, Rúben saiu ao campo, encontrou algumas mandrágoras e as trouxe a Lia, sua mãe. Então Raquel disse a Lia: dê-me algumas mandrágoras do seu filho. Mas ela respondeu: não lhe foi suficiente tomar de mim o marido? Vai tomar também as mandrágoras que o meu filho trouxe? Então disse Raquel: Jacó se deitará com você esta noite, em troca das mandrágoras trazidas pelo seu filho. Quando Jacó chegou do campo naquela noite, Lia saiu ao encontro e lhe disse: hoje você me possuirá, pois eu comprei esse direito com as mandrágoras do meu filho. E naquela noite ele se deitou com ela. Deus ouviu Lia, e ela engravidou e deu a Jacó o quinto filho. Disse Lia: Deus recompensou por ter dado a minha serva meu marido. Por isso deu-lhe o nome de Isacar. Lia engravidou de novo e deu a Jacó o sexto filho. Disse Lia: Deus presenteou-me com uma dádiva preciosa. Agora meu marido me tratará melhor. Afinal, já lhe dei 6 filhos. Por isso deu-lhe o nome de Zebulon. Algum tempo depois, ela deu à luz uma menina, a quem chamou Diná. Então lembrou-se de Raquel. Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Ela engravidou e deu à luz um filho e disse: Deus tirou de mim a minha humilhação. Deu-lhe o nome de José e disse: que o Senhor me acrescente ainda outro filho. A riqueza de Jacó. Depois que Raquel deu à luz José, Jacó disse a Labão: deixe-me voltar para minha terra natal. Dê-me as minhas mulheres pelas quais o servi, e os meus filhos, e partirei. Você bem sabe quanto trabalhei para você. Mas Labão lhe disse: se mereço sua consideração, peço-lhe que fique. Por meio de adivinhação descobri que o Senhor me abençoou por sua causa. E acrescentou: diga o seu salário e eu lhe pagarei. Jacó lhe respondeu: você sabe o quanto trabalhei para você e como seus rebanhos cresceram sob os meus cuidados. O pouco que você possuía antes da minha chegada aumentou muito, pois o Senhor o abençoou depois que vim para cá. Contudo, quando farei algo em favor da minha própria família? Então Labão perguntou: o que você quer que eu lhe dê?
Não me dê coisa alguma, respondeu Jacó. Voltarei a cuidar dos seus rebanhos se você concordar com o seguinte: hoje passarei por todos os seus rebanhos e tirarei do meio deles as ovelhas salpicadas e pintadas, todos os cordeiros pretos e todas as cabras pintadas e salpicadas. Eles serão o meu salário. E a minha honestidade dará testemunho de mim no futuro, toda vez que você resolver verificar o meu salário. Se estiver em meu poder alguma cabra que não seja salpicada ou pintada e algum cordeiro que não seja preto, poderá considerá-los roubos. E disse Labão: de acordo, seja como você disse. Naquele mesmo dia, Labão separou todos os bodes que tinham listras ou manchas brancas, todas as cabras que tinham pintas ou manchas brancas, e todos os cordeiros pretos, e os colocou aos cuidados de seus filhos. Afastou-se então de Jacó a distância equivalente a 3 dias de viagem, e Jacó continuou a apacentar o resto dos rebanhos de Labão. Jacó pegou galhos verdes de estoraque, amendoeira e plátano, e neles fez listras brancas, descascando-os parcialmente e expondo assim a parte branca interna dos galhos. Depois fixou os galhos descascados junto aos bebedouros, na frente dos rebanhos, no lugar onde costumavam beber água. Na época do cio, os rebanhos vinham beber e se acasalavam diante dos galhos, e geravam filhos listrados, salpicados e pintados. Jacó separava os filhotes do rebanho dos demais, e fazia com que esses ficassem junto dos animais listrados e pretos de Labão. Assim, foi formando seu próprio rebanho, que separou do de Labão. Toda vez que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó colocava os galhos nos bebedouros, em frente dos animais, para que se acasalassem perto dos galhos. Mas, se os animais eram fracos, não os colocavam ali. Desse modo, os animais fracos ficavam para Labão e os mais fortes para Jacó. Assim o homem ficou extremamente rico, tornando-se dono de grande rebanho e de servos e servas, camelos e jumentos. Amém? Reflexão sobre o capítulo 30. Após o nascimento de José, Jacó pediu que Labão liberasse para voltar à terra de seus pais. Mas Labão negociou com Jacó para que ele continuasse ali. Labão alegou ter experimentado que o Senhor abençoou por amor de Jacó. A palavra experimentado traduz uma expressão hebraica que significa descobrir por presságio ou através de adivinhação. Labão era um homem pagão e, obviamente, ele adotava esse tipo de prática que era comum na Mesopotâmia. Apesar de Labão ter provavelmente feito uso da prática da adivinhação para tentar descobrir o motivo da bem-aventurança de Jacó, ele parece ter percebido que a bênção de Jacó vinha do Senhor. Além disso, por sua associação com Jacó, ele também foi abençoado. Labão realmente tinha interesse na permanência de Jacó e até pediu que ele fixasse um salário. Mas a generosidade de Labão era apenas superficial. Ele queria enganar Jacó, fazendo-o ficar porque isso lhe dava lucro. Então Jacó fez um trato com Labão. Ele acertou que o pagamento por seu trabalho seria os animais nascidos salpicados, listrados, malhados ou de cor normal. Labão prontamente aceitou a proposta de Jacó, pois ele sabia que o acordo não lhe oferecia risco, já que o nascimento dos animais requeridos por Jacó não era tão comum. Mas ainda assim, o astuto Labão rapidamente se empenhou em trapacear Jacó. No mesmo dia que ele enviou para longe todos os animais que tinham as características mencionadas por Jacó,
Dessa forma, o rebanho de Jacó dependeria exclusivamente dos animais que haveria de nascer, do rebanho que não tinha essas características, o que tornaria a condição ainda mais rara. A última parte do capítulo 30 do livro de Gênesis mostra como Jacó enriqueceu sob a bênção de Deus. Entre os versículos 37 e 39, nós vemos a descrição de uma complicada estratégia que Jacó utilizou. Ele descascou certas varas e as colocou em frente ao rebanho e nos locais onde os animais tomavam água. Então, os animais concebiam diante das varas e nasciam animais malhados, listrados, salpicados e de cor anormal. Os estudiosos interpretam essa experiência de Jacó de duas maneiras. Alguns entendem que Jacó tinha uma falsa noção de que, se os animais estivessem em frente das varas durante o ato de reprodução, a cria nasceria com as características que ele esperava. Outros acreditam que, na verdade, Jacó usou as varas para estimular os animais à reprodução. Nesse caso, as varas descascadas supostamente liberavam alguma substância estimulante que levava os animais à atividade de reprodução. Seja como for, o texto é claro ao atribuir à ação de Deus a prosperidade do rebanho de Jacó. Jacó teve sucesso devido à bênção do Senhor. Ele se tornou realmente muito rico e se fortaleceu para poder retornar à terra de seus pais. Amém? Que Deus continue nos abençoando e acione o sininho das notificações para continuarmos juntos. Um grande abraço a todos.